durante a nossa transmissão aqui, fizemos uma pergunta. Quem é o treinador do Juventus para a Copa Paulista 2023? E você participou via WhatsApp, né? O ouvinte participou via WhatsApp, já está encerrado, não adianta mandar agora, né? Valia um gorro. Valia até agora um gorro do Juventus nesse friozinho. Aí eu faço a pergunta. Quem será o treinador do Juventus na Copa Paulista 2023? Boa tarde, gente. Prazer falar com vocês. Vamos começar no dia 1º, né? Dia 31 apresenta, mas a partir do dia 1º. Aí nós vamos ver como vamos fazer para poder remontar esse time, já que praticamente completamente desmontado. Mas como eu falei, nós vamos fazendo um preparativo para o Campeonato Paulista. Então não adianta cobrança, nada, o presidente não tem como fazer, nós vamos fazer porque ele é fera mesmo, ele segurou a onda. Então nós estamos aí tentando achar atleta com o melhor custo-benefício possível e usar o que nós podemos da categoria de base. O que nós pudermos usar, nós vamos usar. Até essa sua presença em todos os jogos do Campeonato Paulista Sub-20 já se tornou importante, porque você viu, você foi vendo quem se destacou, quem você vai conseguir trazer para trabalhar com você no principal. É isso que vai acontecer? A possibilidade é essa mesmo. Por quê? Primeiro porque é muito caro o jogador hoje. Segundo que financeiramente nós não temos assim uma grande quantidade de dinheiro para gastar. Segundo, nós temos que pensar para o ano que vem, então não podemos gastar tudo. A não ser que chegue alguma coisa. Terceiro, já está muito próximo da competição, então aqueles atletas que poderiam, que nós vimos na 2 ou mesmo na 1 que poderia vir jogar no Juventus, já estão tudo empregado. Então você já não tem muito no mercado aonde ir, né? Então você vai ter que atirar o que você descobrir aí de atleta, vendo de algumas pessoas que têm os seus atletas e procurar ver os que têm condição da categoria de base. Muitas das vezes o cara vai bem na categoria de base e não consegue no profissional. Muitas das vezes o cara não tem muito, você não dá muito nada para ele na categoria de base e ele vai e arrebenta no profissional. Ou arrebenta na categoria de base e arrebenta no profissional. É que é muito difícil realmente, porque são categorias bem diferentes. E psicologicamente, quando você tem, principalmente quando você disputa o campeonato estadual, que você tem acesso e descenso, o psicológico influencia muito, né? Então, como na Copinha não tem, então dá para você tentar fazer esses atletas, mas nós vamos tentar fazer o melhor que nós pudermos para conseguir fazer o melhor para o Juventus. É justamente isso que eu ia perguntar. Você vai tentar fazer o melhor laboratório possível nesta Copa Paulista, é isso? É essa a ideia, né? Nós temos aí, nem por exemplo, nós temos ficou alguns atletas aqui que disputaram o campeonato estadual. Se tiverem condições de jogar, ótimo. Se não, nós vamos colocar outros caras. Sempre eu vou pensar na seguinte coisa: entre alguém do Juventus e um de fora, eu vou preferir o do Juventus. Eu acho que é dessa forma que nós temos que pensar. O Juventus foi, a vida inteira incomodou todo mundo pensando dessa forma. Não é possível que estava todo mundo errado e agora está todo mundo certo, entendeu? Então nós vamos sempre pensar dessa forma, indiferente da idade dele. Ele pode ter 17, 20, 18, 15, não importa. Ele podendo jogar no profissional e ele tendo essa condição, entre escolher um de fora e ele, nós preferimos da categoria de base. Silvio, você fazer uma pergunta? Boa tarde, Jorginho, tudo bem? Jorginho, nós já presenciamos você, inclusive, acompanhando o treino de Sub-17 na sede social, né? E algum jogador te encantou? Você achou algum jogador do Sub-17 interessante? Nós vemos algumas partidas e um dos volantes, né, tem se destacado, né, um canhoto, acho que é Pedro, né, Pedro Henrique, e mais alguns outros jogadores, né, que tem velocidade, mas ainda peca um pouco no porte físico, né, na força física, né? Mas eu sei que você você tem observado, né, presencialmente, até treinos, né, do Sub-17. A nossa ideia, a nossa ideia é essa. O que nós estamos tentando fazer? O Juventus tem duas alternativas do meu modo de ver na vida. Ou ele vem para o cenário, né, que hoje formou no Brasil, que é você dar uma condição dos atletas serem realmente profissionais, ou seja, você tem que trabalhar com uma belíssima sala de musculação, fisiologia, nutricionista, psicólogo, toda essa condição, departamento médico, análise, ou você tem isso, ou entra nisso mesmo, sério, ou não entra. Então nós somos de um CT,
né? Eu venho conversando com o presidente, enchendo a cabeça do presidente para que ele possa mexer com a política de São Paulo, para que possa oferecer esse terreno ao Juventus. E depois o pessoal da Moca conseguir, as empresas ajudarem o Juventus a ter um seu CT. Eu acho que precisa disso. Por quê? Os sócios precisam treinar no seu campo, sabe? Os sócios precisam ter o lugar dele e nós precisamos ter o nosso, com os profissionais e com a categoria de base. Eu acho que o Juventus merece isso pela história que tem do Juventus. Então, essa é a nossa ideia, nós estamos tentando colocar isso. Agora, nós precisamos de resultado também para que essas coisas possam vir com mais facilidade. E nós vamos fazer o melhor para que isso aconteça. E esse é um projeto longo, não é? Então você já pensa numa 2, pensa até futuramente, não é? A sua presença aqui não é uma momentânea, não é para uma Copa Paulista. Você já tem essa visão de futuro. Não, o meu contrato não é para o Paulista, não é para a Copa Paulista, é para o ano que vem. Foi assim que eu aceitei, né? Porque não adianta nós fazermos a Copa Paulista, porque eu sei da dificuldade que tem. Agora, no Campeonato Estadual, que é o A2 do ano que vem, nós estamos querendo fazer forte. Para isso, nós precisamos ver alguma coisa, ver atleta, preciso conhecer melhor o Juventus, torcida do Juventus como que é, apesar de ter jogado contra, mas você está do lado é outra coisa. Então nós precisamos ter tudo isso e precisamos melhorar, engrandecer o Juventus. Eu acho que o Juventus não pode ficar esse tempo todo na Série A2, o Juventus tem que disputar a Série A1, o Juventus já complicou a vida de todo mundo, deve voltar a complicar, pelo menos é o que nós esperamos, e para isso precisa começar alguma coisa diferente, e é o que nós estamos tentando fazer, nós estamos brigando aí, torcendo e tentando na cabeça do presidente para que ele possa realmente mexer com a política de São Paulo, para que possa ter um terreno. Tendo o terreno já é um passo. Aí depois nós vamos correr atrás para ver se consegue patrocínio para conseguir fazer o CT. E aí o Juventus começa a pensar um pouco maior e voltar ao cenário brasileiro. Sem dúvida, né? Isso daí já é um plano grandioso, né? A construção de um CT. E a nossa realidade, infelizmente, agora momentânea, é muito menor, né, para a Copa Paulista. Nós te conhecemos bem, né? Acompanhamos o seu trabalho, não é de hoje, né? Já há vários anos. E aqui no Sub-20, nós sabemos que alguns jogadores têm a sua cara, né? Um Dedé, que correu pela lateral esquerda algumas partidas, hoje no meio de campo. O Iago, que apesar de jovem, é um jogador que tem um porte físico bom, né? São alguns dos jogadores que te interessam? Você falou 2 jogadores que provavelmente nós consigamos trazer, né? Já tinha dito isso também lá atrás, né? O Iago, eu acho que ele tem tudo para ser um belíssimo quarto zagueiro. É uma visão que eu tenho. Conversando depois, vendo treinar com mais frequência, você vai ter essa necessidade, então, essa ideia. Ela vai amadurecer ainda mais. Então, é isso que nós temos que ter. Nós temos que, aos poucos, aí do Sub-17 tem alguns jogadores que nós possamos trazer. Qual a ideia? Para ser bem claro, todos os atletas vão ter a possibilidade de treinar conosco durante um período. Por quê, Silvio? Eu acho que você trazendo o atleta, primeiro que você vai conhecê-lo um pouco mais de perto. Segundo, você vai mostrar para ele uma forma diferente do que ele tem no juvenil, ou no juniores, ou no sub-15. Então isso vai fazer com que... E depois você vai conhecê-lo, a personalidade dele, como ele vai voltar. Se ele vai voltar metido, se ele vai voltar uma pessoa normal, se ele aprendeu alguma coisa, entendeu? Então, é o que eu estou dizendo. Eu acho que a nossa obrigação é fazer isso que o clube sempre evolua. E nós fazendo isso, então eu espero, se possível, ficar um bom tempo para que a gente possa fazer o Juventus voltar a curtir a Série B, Série A do Campeonato Brasileiro. Qual o problema? O Juventus já disputou tudo isso, pode voltar a fazer isso novamente. Bom, essas falas de grandeza são, assim, na verdade, tudo que nós gostaríamos de ouvir. Marcelo, com você? Jorginho, só te agradecer. E assim, mais uma perguntinha rápida aqui. A reapresentação estava marcada para a segunda, mas mudou para a quarta, é isso? Nós vamos se apresentar na quarta. Quando eu falo tudo isso, gente, de grande, por quê? Porque se você não pensar e não falar nisso, você vai ficar onde? Sempre falando no passado, naquelas coisas legais, mas e à frente? Então alguém tem que colocar alguma coisa, né? E por onde eu passei, graças a Deus, eu coloquei alguma coisa boa nesse sentido. Sempre foi melhorar os clubes que eu já passei. Então eu acho que o Juventus pode fazer isso. Tem condição, tem capacidade para isso. A Moca tem condições de ajudar o Juventus a voltar ao cenário forte do brasileiro. Então, se tem essa condição, vamos começar a cutucar e a mexer as pessoas. Então, nós voltamos na quarta-feira, apresentamos, e a partir de quinta-feira mesmo que nós vamos começar a treinar, até porque por problema trabalhista. Então, nós temos que ter esse cuidado também, para que não tenha problema futuro em alguém reclamando de um dia de trabalho, ou 2, 3 dias de trabalho. Então, nós não queremos problema para o Juventus, queremos solução. E só para encerrar agora da minha parte, você falou de questões trabalhistas e tal, quem vem com você na sua comissão? Eu
tenho meu preparador físico, o Jackson, que é uma pessoa extraordinária, um rapaz que todo o trabalho que a gente vem dando certo, é ele que é o chefe disso, e o Biro que vem como meu auxiliar. Aí depois eu vou tentar roubar o Luizão, né? Vamos ver se a gente consegue dar um gato no Luizão aqui para nos ajudar também, né? Porque ele tem um conhecimento bom, o time dele é muito bem treinado, então eu gostaria de ter essa pessoa do meu lado, além de ter o Marcel como o nosso coordenador geral, né? Nosso diretor geral, que aí ele tem, e tem o Eduardo também, que é o executivo. Então, quer dizer, junto com o presidente, nós vamos formar aí uma equipe legal e espero que podamos ter sucesso, é o que nós queremos e vamos lutar para isso. Eu falo que é a última, mas sempre vem mais uma na cabeça. Agora realmente é a última. A gente sabe que André Dias, Diego Sacomã e Betinho são jogadores com mais experiência e que tem contrato com o Juventus. Mais algum que você se recorda assim que também tem o contrato já, que já vai se reapresentar junto na quarta-feira? Não, aí o restante são os meninos que estavam. E agora nós estamos tentando fazer os pré-contratos com alguns que nós estamos vendo e sendo por vídeo, porque não tem outra alternativa. Aquilo que nós tínhamos imaginado já estão tudo empregado, né? E também não teríamos dinheiro para pagar. É ponto, vamos ser bem claros. E o Juventus preza por pagar em dia, né? Isso é uma coisa que o mercado reconhece, que muitos jogadores até aceitam vir ganhando menos, mas sabem que o mês não tem 90, 120 dias. Então, isso é uma marca registrada no Juventus, então nós não podemos tirar isso, né? E também não podemos fazer loucura. Eu também não ia falar com o presidente, vamos fazer loucura, não. Só que eu falei para ele, o senhor tem que me assegurar também, porque você só faz futebol quando você tem qualidade, não tem outra alternativa. Ninguém faz mágica, né? Um torcedor ali virou o rapazinho, perdeu um gol ali, tadinho. Aí virou ali pra mim e falou, pô, dá um jeito. Falei, se eu pudesse, né, daria jeito no futebol brasileiro, não seria só gay. Isso aí não existe, né? Ele foi até grosso, né? Até porque ele nem pagou a entrada pra poder vir falar uma besteira, né? E eu sou uma pessoa que né, nem sei se ele é do menino, se ele é do Juventus, se ele é do Osasco, não sei, porque muitas vezes o cara se veste e vem aqui e é do time, os caras é tudo malandro, né? Hoje em dia. Então a gente não sabe o que aconteceu. Eu falei, eu tenho que ter uma tranquilidade. Futebol é com qualidade. Se você não tem qualidade, você não consegue fazer futebol. Então nós sabemos da dificuldade do Juventus, e o que nós temos que fazer é tentar fazer o Juventus engrandecer com aquilo que nós temos. Por isso que eu estou dizendo que muitas das vezes pode ser que vocês vejam aí alguns atletas da categoria de base, é a nossa ideia. Precisa ver como eles também vão responder conosco. Precisa saber como eles vão responder dia a dia, se nós vamos conseguir tirar os treinos daqui para poder poupar um pouco o campo, porque senão daqui a pouco custa caro para o Juventus isso aí. Isso aí, as pessoas não têm ideia de quanto custa um campo para manutenção. Então, e é muito dinheiro jogado fora se você não tem um campo bom, né? E para jogar, vocês viram, o Osasco tomou um gol ali, porque o campo foi mortal com o rapaz. O rapaz foi dominar, ele pisou em cima da bola, o outro roubou e então o campo fica até uma arma contra. Então nós temos, muitas vezes não vai dar nem para jogar. Vamos tirar porque é melhor antes que você arrisque, né? Então é um problema que nós vamos ter que tentar solucionar da melhor maneira possível. Jorginho, obrigado mais uma vez. Sucesso é redundante da nossa parte, porque se esse é um papel que a Web Rádio Moca tem, é sempre torcer pelo Juventus. E não vai ser diferente nessa Copa Paulista. Conte com o apoio da Web Rádio Moca. Sucesso a você e toda a sua equipe nessa campanha que a gente sabe... A gente tem essa ciência, o torcedor, a gente sabe que nem tanto, mas a gente tem ciência que é um preparatório para o futuro. Abraço, Jorginho. Jorginho, obrigado. Obrigado, gente. Um abraço, sucesso e boa jornada para vocês. Valeu, aí, Jorginho, obrigado. Mais uma vez aqui com a Web Rádio Moca. Grande Renato. Jorginho, sempre nos atendendo, sempre junto com a gente aqui, sempre nos ajudando aqui, dando seus pareceres aqui, né, Marcelo Santos? Mais uma vez, Jorginho, sendo muito solícito com a gente, assessor ali. Até que horas vocês vão ficar com ele aí? Mas já liberamos o Jorginho, tá tudo certo. Jorginho liberado.